O grande segredo para aprender idiomas é justamente saber como aprender da maneira certa. Esse como aprender, por sua vez, engloba alguns princípios essenciais, que se colocados em práticas garantirão seu sucesso nos estudos. Esses são os 5 princípios do aprendizado de idiomas. Tempo com o idioma. Você precisa passar tempo com o idioma. Isso quer dizer que você precisa escutar, falar, ler e escrever na língua, o máximo possível de tempo. Se você passar somente 1 ou 2 horas por semana em contato com o inglês, infelizmente aprenderá muito pouco. Para aprender de forma efetiva, você precisa de contato diário com a língua. Eu diria que um mínimo de 1 hora de contato diário com o idioma é necessário para o aprendizado. Se todos os dias você passar 1 hora em contato com o inglês, efetualmente você irá aprender. Na verdade, o difícil será não aprender. Assim, na próxima vez que você reclamar que ainda não aprendeu inglês, experimente olhar para trás e relembrar o que você esteve fazendo nos últimos 90 dias, cerca de 3 meses. Você esteve em contato com o inglês durante pelo menos 1 hora por dia ao longo de 90 dias? Provavelmente não. Tente então passar no mínimo 1 hora por dia com o inglês a partir de hoje, e daqui a 90 dias faça a mesma pergunta. Com certeza os resultados serão diferentes. Entender antes de falar. Ler antes de escrever. Para ter sucesso na aprendizagem de idiomas, você precisa compreender primeiro a língua, isso é, aprender a entender antes de falar. Ler antes de escrever. Esse é o processo natural de aprendizagem. As crianças aprendem primeiro a entender para somente depois falar, assim como aprendemos primeiro a ler para somente depois escrever. Tentar falar antes de entender ou escrever antes de ler não somente é um método ineficiente, como também pode prejudicar o seu inglês. Assim, tente seguir o processo natural e aprenda primeiro a entender e a ler o inglês, para somente depois se preocupar com a fala e a escrita. Motivação. A motivação é essencial para qualquer tipo de aprendizado. Se você não tiver vontade de aprender, nem mesmo o melhor professor ou método do mundo funcionará. Existem vários modos de despertar sua motivação para os estudos de inglês. No entanto, eu acredito que só existe uma coisa que realmente aumenta muito a nossa motivação: perceber que estamos aprendendo. Quando você percebe que está aprendendo, que seu inglês está ficando melhor, por mais chato que seja seu método, seu professor e etc., você continuará estudando, fazendo os exercícios, lendo e escutando, pois sabe que está tendo bons resultados. Por outro lado, a falta de resultado é a maior causa de desmotivação, quando você simplesmente estuda dia após dia e não chega a lugar nenhum. Uma dica muito útil para manter a motivação em alta é sempre se responsabilizar pelos seus estudos, avaliando seus métodos e buscando cada vez mais informações e conhecimento sobre o aprendizado de idiomas, de modo que você esteja sempre atualizado e envolvido com o assunto. Autonomia. Muitos professores costumam dizer que as aulas por si só não são suficientes para o aprendizado e que os alunos têm que correr atrás por si mesmo. E isso de certa forma é verdade. Para aprender inglês, você precisa se responsabilizar pelo seu aprendizado e aos poucos ir desenvolvendo a sua autonomia. É necessário chegar a um ponto que você não depende de ninguém além de você mesmo para aprender. Atenção e observação. O último princípio para aprender inglês, além de muito importante, é muitas vezes negligenciado por muitos. Ao estudar inglês, você precisa observar atentamente o idioma em busca de padrões e significados. Isso significa que, ao estudar uma frase, estrutura ou texto, você deve sempre estar prestando atenção ao modo como o inglês funciona. Tente notar padrões, formas, estruturas gramaticais e etc. Entenda que a língua é algo desconhecido que você está tentando desvendar. Com o tempo, conforme vai aprendendo a estudar de forma mais efetiva, ficará cada vez mais fácil, chegando ao ponto que você aprenderá o idioma naturalmente, simplesmente estando em contato com ele. Para entender melhor como funciona o princípio da atenção e observação, considere a seguinte situação. Se eu mostrar algumas frases em alemão e as suas traduções para a pessoa que nunca estudou uma língua estrangeira, ela provavelmente ficará completamente perdida e sentirá a falta de um professor ou alguém que possa ensiná-la. Porém, se eu mostrar essas mesmas frases para alguém que já está estudando o idioma há um longo tempo, essa pessoa provavelmente começará a associar e a entender certas partes da frase, incluindo estruturas gramaticais sem a necessidade de um professor para ensiná-la. Isso acontece porque essa pessoa já é capaz de observar com atenção e fazer associações entre as palavras e os sentidos da frase. O nosso objetivo aqui é fazer com que você já tenha essa capacidade de observação e atenção, essa curiosidade em relação aos idiomas, desde o começo dos estudos. Talvez você me diga: mas eu nunca estudei idiomas, como vou fazer isso? A resposta é simples. Não há dificuldades ou segredos em fazer isso. A única coisa que você precisa é ser curioso e não ter medo da língua. Assim, observe, atente-se aos padrões, pois é desse modo que você vai aprender. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você estuda inglês no seu Facebook, no seu WhatsApp. E não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, alguma sugestão, crítica. Nós aceitamos tudo, pessoal. Isso me ajuda bastante também. E não deixe de se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante também. Esse foi o nosso vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Valeu!